Você tem aí a portaria 3214/78, que é a portaria do Ministério do Trabalho, que institui as NRs. Você vai ver que várias NRs, tá? Várias NRs, ou seja, na sua maioria, ela traz pelo menos um item, um tópico no que diz respeito à emergência. Aí você diz, professor, a parte de NR8, que fala de edificações, tem alguma coisa de emergência? Traz. No que ele dimensiona como deve ser uma edificação, as estruturas, o tamanho, tá? A largura da porta, o tamanho das passagens, da altura do piso ao teto, ele está padronizando e indiretamente ele está protegendo aquela edificação contra possíveis problemas de emergência, contra possíveis situações de emergência. Então, algumas NRs que eu posso citar no que diz respeito a procedimentos de emergência. A NR7 não poderia deixar de ser citada, tá? Que é o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, NR7. A NR23, que é justamente a proteção contra incêndio, no que se trata a questão da legislação de incêndio. Aí eu pergunto a você, será que essa legislação NR por si só ela é suficiente para os procedimentos de emergência, no que diz respeito à urgência e emergência dentro das empresas? Será que é? Eu já respondo a você, não. Existem legislações complementares, existem outras normas como as NBRs, que nós vamos passar por elas também. Nós vamos debatê-las aqui e trocar algumas informações. Então, a NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR23, Proteção contra Incêndio, a NR10, tá? Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Mas, professor, o que é que tem a ver NR10, Segurança em instalação em serviço em eletricidade? Veja só, raciocine comigo. Segurança em instalações e serviços de eletricidade. Será que tem algum risco aí? Será que oferece algum risco? Tá? Nesses serviços aí que eu falei, serviço em eletricidade, com certeza. E risco de quê? De morte. Então, dentro da própria NR tem a padronização do PCE, Plano de Controle de Emergência. Tem a padronização dos sistemas de emergência. Então, NR7, NR23, NR10. Tem mais NR? Tem. NR18. Ah, professor, o que é que tem a ver construção civil com segurança, com procedimentos de emergência? É uma NR, que foi que eu falei. Existem NRs próprias de algumas indústrias. Então, a própria NR18, ela já destrincha, tá? E já diz como eu devo atuar em procedimentos de emergência. Então, NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Que, inclusive, quando vocês passarem para o módulo profissional, vocês vão ter um módulo, tá? Uma disciplina que vai abordar somente construção civil, tá? Que é uma área muito requisitada, o técnico é muito requisitado nessa área, é uma área que abre muito campo de trabalho para a questão do técnico de segurança. A NR22, Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. Ó, pelo nome você já está vendo, mineração é algo que o próprio nome já mostra risco, tá certo? Você já lembra o quê? Falou em mineração, você lembra mina, túnel, tá? Buraco, coisa assim, com a entrada, com a saída em uma entrada só. Então já exige procedimentos de emergência. E sem deixar de falar, a nova NR, tá? Mais nova, a NR33, Segurança em Ambientes Confinados. É algo assim muito importante, porque o ambiente confinado, por si só, já é uma situação de emergência. Para que um trabalhador faça um serviço no ambiente confinado, existem vários e vários trâmites. Inclusive, a NR33 determina que haja um curso de capacitação para as pessoas que forem fazer serviço em ambiente confinado. O que é ambiente confinado? O ambiente confinado é caracterizado um ambiente que geralmente ele tem um espaço limitado, tá? Quantidade de suprimento de oxigênio limitadíssimo, e geralmente ele tem uma entrada e uma saída só. E geralmente essa entrada e essa saída é limitada também, certo? Então vamos lá. A NR7, o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, no seu item 7.5 dos primeiros socorros,
No 7.5.1 diz o seguinte: todo estabelecimento deverá estar equipado com o material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida, manter esse material guardado em um local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim. Então, resumindo, a NR7, no item 7.5.1, ela já fala que deve existir material de primeiros socorros, tá certo? Que materiais são esses, professor? Nós vamos conhecer no decorrer das aulas, tá? Vai ter uma aula, se não me engano é a próxima, que nós vamos ver todo o material que se deve ter num kit, tá? Ou numa caixa de primeiros socorros. Quais são os materiais mais utilizados em primeiros socorros? Vou mostrar a você uma prancha longa. O que é uma prancha longa? É uma prancha, tá? Hoje de madeira, antigamente não se antigamente usavam as macas de lona. Essa maca de lona deixava muita saliência na coluna, então hoje se usa a prancha longa, a prancha rígida, tá? Que dá mais rigidez na coluna, para você socorrer a vítima com maior estabilidade. Vou trazer para vocês o ambu, que é um equipamento de ressuscitação, tá certo? Mostrar para vocês o ambu. Vou mostrar aqui em colar cervical e alguns outros equipamentos, tá certo? De primeiros socorros. Então, o item 7.5.1 do PCMSO, ele diz que deve-se ter, além dos materiais, esses materiais devem estar entregues para pessoas treinadas e capacitadas, tá certo? Não só pessoas, não é uma só pessoa. Geralmente as empresas, as indústrias, eles mantêm equipes de pessoas treinadas em primeiros socorros. A questão da obrigatoriedade, só voltando para revisar. Obrigatório, tá? A NR7 diz que é obrigado ter material de primeiros socorros e pessoa treinada. Então isso aí eu já tirei tudo, tá certo? No decorrer da aula eu vou mostrar os materiais, tá? Inclusive vou colocar aí no vídeo o material que eu devo ter numa caixa de primeiros socorros, que eu não devo ter, para você ficar bem antenado com isso. Seguindo aí para legislação, eu tenho aí a questão da proteção contra incêndios, NR23. Inclusive, eu falei até que é uma NR, eu posso dizer um pouquinho obsoleta, tá certo? Que já deveria ter tido várias e várias remodelações, porque nós temos outras legislações no que diz respeito à proteção contra incêndio. Não é minha parte, não é minha área, tá? A gente está só citando. Eu não sou especialista em combate a incêndio, tá certo? Mas como técnico em segurança, não digo nem como enfermeiro, mas como técnico de segurança, a gente tem que ter conhecimento dela. E a NR23, ela traz as disposições gerais, tá? Trata muito de extintor, trata muito da distância que deve ter entre um extintor e outro, a questão da unidade extintora, da altura que se deve colocar um extintor. Então, é uma NR que poderia ser bem melhor, tá certo? Porque hoje nós temos códigos, nós temos normas que são melhores até do que a NR23. Vou dar um exemplo, o próprio COCIP. O que é o COCIP? É o código do Corpo de Bombeiro, tá? De segurança em incêndio e pânico, tá? Que é chamado COCIP. Então, o nosso bombeiro de Pernambuco tem, o bombeiro da Paraíba também tem, tá? O seu COCIP, e assim sucessivamente. Mas voltando para a nossa NR23, que ela está aí, ela existe, então ela tem que ser estudada e tem que ser citada. 23.1 trata das disposições gerais, né? O que essa norma é, o que essa norma normatiza, tá? O que ela regula, regulamenta, e aonde ela é aplicada. Tá? Ela é aplicada em todos os estabelecimentos, industriais, comerciais, que tenham empregados como trabalhadores como empregados. 23.1.1 todas as empresas deverão possuir, aí tem aí, proteção contra incêndio, saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço, em caso de incêndio, equipamento suficiente para combater o fogo em seu início, pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos. Aí aquela questão que eu até respondi da brigada de emergência. A NR23, ela fala muito abertamente, tá? Que deve ter pessoas adestradas, ou seja, pessoas treinadas no uso correto desses equipamentos. Ou seja, no combate a incêndio, tá? Combate a incêndio não, combate a princípios de incêndio, porque quem combate incêndio é bombeiro, tá? É bom deixar bem claro isso. O trabalhador
de brigada de emergência, apesar que hoje existem os bombeiros civis que as empresas contratam, tá certo? Para ficar dando apoio também nas empresas, mas quem combate incêndio é bombeiro. E a brigada de emergência, a brigada contra incêndio, ela combate princípio de incêndio, tá? Mas o incêndio mesmo quando pega, aí às vezes nem bombeiro combate, né? É bem complicada essa questão. Então é bom deixar claro, quem combate incêndio, tá? Incêndio grande é bombeiro. Então você tem aí pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos.